Voltamos com o último bloco do Conexões, que hoje debate a situação indígena no Brasil. E estão conosco para falar sobre esse assunto o professor Simvaldo Arrucá e também o Genauro Terêncio, que é chefe da coordenação local da FUNAI. Bom, Simvaldo, a gente falou um pouco de demarcação de terra, saúde, e agora falando mais da representação política dos indígenas. Como que vocês acessam os meios políticos? Existem muitos representantes hoje no país indígenas, a gente quase não tem notícia muito disso. Vocês acham que é necessário uma maior representação de vocês, com deputados, com senadores, para que a causa indígena seja mais olhada no país? Eu acho que precisa, porque se não haver essa representação lá dentro do departamento dessas políticas, né, tanto deputados, senadores, né, prefeitos, eu acho que não vai haver ninguém lutando pelo seu próprio povo, né? Que nós indígenas temos uma realidade diferente, né? Nós temos uma cultura diferente, né? A educação é diferente. Eu vou falar mais da educação porque eu sou professor, né? E aí, quando tem material didático que chega nas escolas, ela é do MEC, e o MEC leva aqueles materiais que é de todo mundo, né? Quando chega nas escolas indígenas, por exemplo, Carajá, Luzilã, não serve. Vai falar do elefante, vai falar de zebra, vai falar de outros animais que não é da realidade nossa, né? E como a gente vai denominar esses animais, esses bichos, né? Então, acho que falta esse apoio. Tendo uma pessoa que trabalha essa questão, essa realidade lá dentro, ele vai nominar uma pessoa para trabalhar essa questão, né? Produção de material didático, às vezes até alguns vídeos, né, que falam sobre alguns mitos, alguns culturais, danças, né? Então eu acho que precisa ter alguém trabalhando lá dentro do Congresso, lutando essa parte aí, né? Eu acho que precisa sim, para estar divulgando toda a sociedade nacional. Hoje existe alguma representação indígena em alguma instância do poder político? Existem alguns vereadores, né? Em quase todos os estados tem vereadores, alguns prefeitos, na região de Amazonas tem muitos prefeitos, né? Na região aqui em Goiás nós não temos ainda. Existe em outros estados, né? Tem bastante vereadores, né? Mas a nossa ideia anterior, nós tivemos feito uma reunião que nós queríamos criar um partido, né? A gente denominava esse partido de Partido Nacional Indígena, o PNI. Só que ela não foi para frente, porque quando os políticos souberam dessa criação, eles cortaram que os índios não precisam criar um partido específico, né, indígena. Mas precisaria que esses índios poderiam estar entrando em qualquer partidárias, né, que existe hoje, né? Então, acho que não precisava mais uma criação de partido, né? E aí não foi para frente. Tanto é que a gente estava negociando com a rede, né, que é da senadora Marina, e aí não foi para frente, né? Mas o sonho nosso era isso, né? Bom, Genauro, como é que você avalia as políticas públicas do Estado brasileiro em relação ao indígena? Você acredita que a política brasileira, o governo brasileiro, tem dado a real importância que merece essa população? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de corrigir um dado aí da passagem da saúde indígena, ao invés de ser 89, sim, foi 99 quando passou para a FUNASA. Agora, quanto a essa questão, a FUNAI pelo decreto 7.056, de 28 de dezembro de 2009, ela foi feita uma reestruturação da FUNAI, né? E essa reestruturação seria para que pudesse dar melhores, né, condições, uma melhor política para os indígenas. Eu, como indigenista e chefe da coordenação local, né, a gente tem analisado, né, essa questão da reestruturação. Alguma coisa, a política nova, né, ela serviu para algumas coisas para os índios avançarem. E outras os índios ainda não entenderam. Porque essa questão de reestruturação da FUNAI, ela devia ter sido melhor trabalhada e, às vezes, em muitos lugares,
tinha pessoas que não queriam abrir mão de sua chefia, com medo de perder sua chefia, e não preparou os índios para chegasse àquela reestruturação. Existia os postos indígenas, né, que ficavam no local. Esses postos indígenas, de primeiro, ele era ocupado por indigenistas, né, que faziam o curso de técnico indigenista para ser, né, para ficar como chefe de posto. E depois, a própria situação, né, foi acabando esses cursos, né, extinguindo esses cursos, e foram assumidos por pessoas não capacitadas para aquilo ali, que ele servia só de motorista para os índios. Então, o posto indígena ele perdeu sua função. Então, foi onde foi criadas as coordenações técnicas locais. Para quê? Com o novo entendimento é que os índios devem se organizar, a FUNAI passar a ser um órgão de assistência técnica. É por isso que as coordenações técnicas locais, né, procuraram que técnicos assumissem, porque hoje nós aqui em Goiás nós não somos unidade gestora. A unidade gestora é em Palmas. Então nós estamos ligados, jurisdicionados a Palmas, onde nós trabalhamos com projetos e programações junto aos índios. Né? Então as emergências é só quando há uma invasão na terra indígena, isso é considerado emergência ou qualquer um surto diferente, né? Não ali do dia a dia. Mas o senhor acha que essa reestruturação ela tem atendido às necessidades indígenas? Você sente que os indígenas têm se sentido satisfeitos com essa regulação da FUNAI? Pois é. Então, em muitos lugares, né, em muitos lugares que os índios não foram preparados para isso, até hoje há esse problema, né, que os índios reclamam da situação, né, porque o que tinha que acontecer é que os índios se preparassem, né, para viver, formar sua associação, né, e a FUNAI dá assistência, né, técnica. Por exemplo, o índio quer um projeto para isso, que a FUNAI acompanhe ele como associação até aquele local que ele pode chegar àquele projeto. Né. Isso aí, em alguns lugares, por exemplo, o Carretão, nós temos a associação indígena, né, que eles já viviam mais ou menos, né, preparados, eles avançaram em termos disso. Hoje, por exemplo, sexta-feira agora passada, né, eu estive na inauguração da Casa de Farinha. Né. Nós colocamos agora um projeto de 40 mulheres indígenas, né, que inclusive agora ganharam um projeto do Ministério da Cultura de R$15 mil para ampliar, quer dizer, elas fizeram junto com... Nós temos também 3 técnicos agrícolas formados lá, indígenas, né, que trabalham junto com ela. Nós temos o SENAC, que dá vários cursos, né, para os índios. Né. Então, eles se prepararam em associação. Então, o projeto das mulheres, agora vão vender, né, comercializar a sua farinha para o programa de aquisição de alimentos, o PAA, né, ligado à CONAB, às prefeituras, né, que nós conseguimos inserir agora. Então, quer dizer, elas avançaram, foi um projeto, inclusive, uma parceria feita FUNAI, índio, prefeituras do município de Nova América e prefeitura de Rubiataba e o CIMI, né, o Conselho Missionário Indígena. Né. Então, toda essa questão da FUNAI era que os índios se preparassem em associação, né, para que eles pudessem deixar de haver aquele filho-pai, né, para que ele se distanciasse um pouco do pai, né, para aprender a andar com suas próprias pernas. Então, em muitos lugares, né, eles estão assimilando isso. E muitos lugares que eram dependentes totais da FUNAI, onde às vezes até próprios servidores, né, que faziam esse esquema para que os índios ficassem ali dependendo dele, né? Então, isso aí, esses aí, eles têm reclamado e têm sofrido, né, essa reestruturação do governo. Né? Você concorda, Simvaldo? Concordo, porque a maioria da sociedade indígena, eles dependem da FUNAI, né? Por mais que nós entramos nas universidades, tem professores, tem vereadores, né? Pessoas como presidente de alguma associação, presidente de alguma instituições voltadas à questão indígena, né?
mas mesmo assim ainda indígenas dependem da FUNAI, para a questão de apoio, né? Para poder ajudar e qual a missão que deve seguir, né? Então sempre nós precisamos de alguém para dizer assim, não, nós vamos para tal lugar, nós vamos para esse lugar, né? Até financeiramente há essa dependência? Mas financeiramente não, mas a partir dessas questões precisa. A questão do financeiramente precisa, como o Genaro colocou, precisa de um projeto. E para fazer o projeto, a FUNAI tem que acompanhar, né? Tem que indicar as pessoas, né, para estar trabalhando dentro do projeto, né? Porque as condições financeiras, elas vêm através do projeto, né? E aí a FUNAI entra com a sua parte técnica, né, e indicando as pessoas para trabalhar nessa questão. Né? Mas as comunidades têm evoluído para essa autossuficiência, para deixar, como o Genaro falou mesmo, essa relação de pai e filho com a FUNAI? Na verdade, antigamente realmente tinha essa relação, né? Porque agora eu particularmente, eu viria ao contrário, né? Porque os jovens hoje, a FUNAI, ela entrou de primeiro como realmente esse lado aí, de filho e pai e filho, né? Onde o governo não teve condições de manter a FUNAI com recursos, né? Porque todo projeto precisa de recurso, né? E todo ano precisa do recurso, né? E os índios, a maioria da população indígena acostumou com esse projeto, né? E aí aonde muitos jovens, né, não quiseram trabalhar esperando o projeto, certo? Vamos esperar o projeto da FUNAI, vamos esperar. E aí o governo não tem recursos, a FUNAI tem boa vontade, ela quer atender os indígenas, mas precisa de condições financeiras para trabalhar, né? E aonde a maioria dos índios tem sofrido, né? Muitos jovens deixam de fazer alguma parte sozinha, né, esperando pelo projeto, né? Eu acho que o jovem, deveria ser ensinado a trabalhar sozinho. É o que o Genaro falou. Vamos fazer o projeto para eles mesmo fazerem, né, o trabalho deles, né? E aí o que a FUNAI faria? Vão acompanhar. Não é por esse lado, é por esse lado aqui, né? Então acho que falta essa parte. E ainda vejo que falta essa parte, trabalhar com os índios. Mas nós quanto indígenas, nós sentimos, eu como um professor, eu sinto falta da FUNAI para estar acompanhando a gente, né? Às vezes eu vou sozinho nas escolas indígenas, mas não tem uma FUNAI para estar acompanhando. Eu acho que a gente precisa deles mesmo, precisa dessa instituição, né? Infelizmente, você quer responder? Eu gostaria só de falar, porque essa questão hoje, por exemplo, a gente, quando você faz esse acompanhamento dos índios, quando a gente diz que é para eles se organizarem em associação, porque hoje a associação é que a gente vai atrás dos projetos. A FUNAI, hoje, o nosso papel aqui, quando nós não temos o técnico, né, nós vamos buscar em outro órgão que tem aquele técnico. Porque a questão hoje, a FUNAI de primeiro recurso, ela vinha centralizada para a FUNAI. Hoje ela está distribuída em 20 e poucos ministérios, esse recurso indígena. Então, o que é que falta hoje na FUNAI? Nós estamos faltando, para ele se tornar um órgão de assistência aos índios mesmo, nós necessitamos de servidores, que nós não temos servidores técnicos capacitados hoje para atender o Brasil inteiro, né? E muitos também, agora houve um concurso, agora há um ano atrás, e às vezes muitas pessoas que passam nesse concurso não se adaptam ao trabalho da FUNAI. A FUNAI é um órgão atípico, né, que a gente fala diferente, né? A gente vai trabalhar com várias etnias, né, diferentes, né? Não é uma só, né? Não é você trabalhar com o urbano, né? Então aquele técnico ele tem que... a gente, quando nós entramos, por exemplo, a gente entra... Hoje eu me tornei um indigenista na prática, né, de aprender dentro da aldeia. Okay. Você entrar, saber como você entra na aldeia, como você sai, como você respeita a cultura, né? Então muitos entram na FUNAI, acham que a FUNAI não é por ser um órgão diferente, a gente pode fazer de qualquer maneira, adentrar a aldeia de qualquer maneira, e não é. Okay. Né? Você tem que respeitar culturas, tradições, costumes e tudo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas agradeço muito, Genaro, pela sua presença. Obrigado por estar aqui. Olha, eu aqui agradeço, né, em nome da FUNAI, né,
em nome da CTL, dos servidores que compõem hoje a CTL, técnicos que nós temos, sociólogo como o Rogério, que aqui nos acompanha, né, técnico agrícola, técnico sertanista, né? Então, a FUNAI de Goiás ela ainda ficou com essa parte boa, né? De ter esses técnicos que me ajudam no trabalho, né? E a gente procura, dentro das condições, né, desenvolver um trabalho melhor, né, e tentar assistir esses índios para que no futuro, né, que eu acho que no futuro os índios, né, não dependam muito do governo, eles possam viver com suas próprias pernas. Mas para isso, né, o governo tem que dar a assistência, levar o índio nos locais para não deixar ele só, né? Acho que ele vai viver só quando ele tiver condições dele caminhar com suas próprias pernas. Enquanto isso, eu acho que o governo tem que estar presente junto a eles. Bom, também agradeço, Simvaldo, pela presença. Muito obrigada. Eu que agradeço a equipe, o Genauro está aqui, muito bom, eu gostei muito. O trabalho que ele faz é um trabalho muito bom com a questão indígena aqui no Goiás, né? Então, acho que eu só tenho que agradecer, Genauro. Você é um cara que sempre eu gostei do seu trabalho, lá com os Carajá de Aruanã, com o pessoal lá tem outra aldeia agora, né? Acho que é Pudeburek. Eu vi lá, você registrou ela como uma outra aldeia, né? Eu fiquei muito assim, o seu trabalho por isso aí, igual ele falou, respeitar, né? Acho que isso é muito bom. Eu agradeço também. Muito obrigada. Obrigado. Bom, e agora você acompanha mais um Conexão Urbana com as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos para você. A semana começa com música. Na segunda-feira, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, terá Bororó Felipe e Vagano Records, uma mistura de ritmos em músicas orgânicas, que são músicas ao vivo, tocadas ao vivo. O show começa às 9 horas da noite e os ingressos custam R$10. Na terça e na quarta-feira, os amantes da música poderão participar do projeto Música com Amigos, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. Este é um projeto que reúne amigos para levar às pessoas música com sentimentos e torna direta a comunicação do cantor com o público. O projeto terá início às 7h45 da noite e os ingressos custam R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. De quarta a sexta-feira, na UFG do campus de Catalão, terá o 11º Encontro Anual de Computação. O evento tem como objetivo manter o crescimento científico, tecnológico e industrial e abrange praticamente todos os tópicos de pesquisa em ciências da computação. Serão 3 dias de evento com palestras, mini-cursos, maratonas de programação e campeonatos de jogos. Os ingressos custam entre R$45 e R$60. Mais informações pelo site enacomp.com.br. O Conexões de hoje chega ao fim. E você pode ser um parceiro do programa mandando sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail ou para as redes sociais. Também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!